Olá pessoal, nos próximos dias estaremos chegando até vocês com o canal Paixão pela Leitura, com o professor Pereira. Nosso objetivo com esse canal é, num primeiro momento, aproximar estudantes e professores que estão estudando e trabalhando em casa das bibliotecas públicas municipais e do acervo de livros de literatura que estão constando nelas. A partir da escolha e leitura desses livros de literatura, nós vamos gravar vídeos e divulgar aqui no canal Paixão pela Leitura para que estudantes, professores e seus familiares se sintam estimulados para pegar esses livros na biblioteca e fazer a leitura, uma leitura prazerosa, no momento que você tiver um tempinho em casa. Claro que para sair de casa e ir até a biblioteca pública é preciso atender e cumprir as medidas, de segurança sanitária, que são orientadas pelos profissionais da área de saúde. Usar máscara durante o trajeto, evitar grupos de pessoas, evitar aglomerações. E lá na biblioteca, a gente está sabendo que as bibliotecas, as pessoas não estão podendo ficar na biblioteca. Então você só vai chegar, pegar seu livro, trazer para casa e fazer aquela leitura num tempinho que você tiver livre, fora do horário de estudo para os estudantes e fora do horário de trabalho para os professores. Olha, além dos vídeos com dicas e sugestões da leitura de livros, nós vamos também sugerir para vocês, ao longo das semanas, alguns comportamentos e alguns cuidados que nós todos deveremos ter com os livros, no sentido de cuidar melhor do livro, de não riscar o livro, não rasgar, não rasurar, e também algumas dicas de como você adquirir o hábito da leitura para quem ainda não tem esse hábito e para quem já tem, de como manter esse hábito da leitura. Então, além das dicas de livros, das sugestões de livros, nós vamos também sugerir alguns comportamentos que consideramos adequados para que você passe a ser leitor e permaneça como leitor. Qual o objetivo maior dessa proposta nossa do canal Paixão pela Leitura? Primeiro, é claro, estimular o hábito da leitura e estimular as pessoas a fazer a manutenção desse hábito da leitura, ler cada vez mais. E um outro aspecto importante, pessoal, é iniciar e manter o vínculo com as bibliotecas públicas. Nós entendemos que a biblioteca pública é o instrumento cultural mais importante que uma comunidade pode ter. Então vamos fortalecer esse vínculo com as bibliotecas. A gente pega, por exemplo, a Biblioteca Pública aqui de Linhares. Tem em torno de 25 mil livros à disposição da população. E ali onde mora o conhecimento, é dentro das paredes da biblioteca, nas estantes das bibliotecas, onde ficam os livros, é que mora o conhecimento. E nós precisamos investir no conhecimento para que tenhamos uma sociedade muito mais interessante para a gente viver, para nossos filhos viverem e para nossos netos viverem no futuro. Olha pessoal, o canal Paixão pela Leitura, comigo o professor Pereira, está quentinho, saindo do forno. Na primeira semana nós vamos fazer a sugestão de 2 livros. Qual é o critério inicial que eu estou utilizando para oferecer a dica desses 2 livros para vocês? Primeiro que são livros fáceis de ler, as histórias são muito bem contadas, são livros muito bem feitos, mas são livros acessíveis para qualquer pessoa, principalmente quem ainda não tem o hábito da leitura. Então cada um deles tem uma média de 130 a 140 páginas. E são histórias muito bem construídas. Nós que temos alguma experiência como leitores, que dizemos o seguinte: são histórias que têm início, meio e fim. E por mais que não sejam histórias banais, são histórias bem escritas, mas que também facilitam o entendimento das pessoas. Vou mostrar para vocês aqui Vidas Secas, do Graciliano Ramos, particularmente é um dos meus livros de cabeceira, tá? Conta a história de Fabiano e sua família, um vaqueiro, vive uma vida muito difícil, com a Sinhá Vitória, que é sua esposa, os 2 filhos e a cachorra chamada Baleia. E um segredo legal em Vidas Secas é que a baleia é considerada um dos personagens principais dessa história. É o primeiro livro que eu vou sugerir para vocês daqui a poucas horas no nosso canal, na inauguração do nosso canal. O segundo livro que eu quero sugerir para vocês é o livro Velho o Mar, certo? Do escritor norte-americano chamado Ernest Hemingway. Na verdade, o Ernest Hemingway, ele escreveu essa história, ele morava em Cuba na época, ele morou mais de 20 anos em Cuba. Esse livro ele foi escrito em 1951 e foi publicado em 1952.
É considerado, assim, para um livro de 120, 130 páginas, uma história muito bem escrita, porque você inicia a história, você acompanha a história, que é o personagem principal, que ele está em alto mar, né? Um velho, um senhor de idade, um pescador, e depois você percebe como a história se encaminha e como ela chega ao fim. Também uma sugestão bacana, o livro Velho Mar, um livro de cabeceira, eu tenho ele no meu acervo pessoal, já li mais de uma vez. Então são duas histórias prazerosas, mas que nos ajudam a fazer reflexões, principalmente sobre a maneira como nós estamos conduzindo as nossas próprias vidas.